Bom, pessoal, vou começar então com esse bate-papo com vocês. Primeiramente, agradecendo aí a participação de vocês nesse tema, né? É um assunto que está aí como novidade, bastante confusão, bastante apreensão. Já tem empregados utilizando do sistema, enfim. Então, a Resecom vem, através desse dia de hoje, então, explicar um pouquinho como funciona todo esse sistema novo aí do governo em relação à empresa e também aos empregados. Tá? Então, primeiramente, deixar claro com vocês que a Resecom sempre busca, né? Sempre busca aí a tecnologia, busca sistemas para que possa facilitar a vida de todo mundo, tá? Inclusive a nossa. Então, a gente busca essa facilitador para que a gente consiga sempre estar aí à disposição de assessoria para vocês. Tá? Então, o que eu vou falar hoje, né, eu juntamente com minha equipe do departamento pessoal, é sobre o domicílio eletrônico trabalhista, o DET, não sei se vocês já ouviram falar ou não, e também sobre o empréstimo consignado. Esse empréstimo é o que está aí dando bastante dor de cabeça para alguns empregadores que já contatou a gente, e também muitas dúvidas em relação a isso, e também por parte dos empregados, né, de como funciona tudo isso. Então, vou começar aqui fazendo a explanação. Desde já, só lembrando, então, está sendo gravado, tá? Nós vamos gravar, então, essa apresentação. As perguntas, caso vocês venham a ter, por gentileza, escreve aí no chat, a Júlia vai estar lendo para mim, e, se possível, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar e envio para vocês num momento futuro. Lembrando que é um assunto bastante novo, né? Bastante dúvidas, então a gente pede essa paciência também de vocês. Quem quiser deixar a câmera ligada, ok, para a gente ver aí o rosto de vocês e microfone desligado, tá bom? Se alguém tiver aí algum problema de audição, ou também de visualização dos slides, pode abrir o microfone e falar, tá? Caso a Júlia às vezes não consiga verificar aí o chat, pode falar, tá bom? Então, está permitido aí nesse momento. Vamos lá, então. Vai ser um pouquinho diferente essa apresentação, que tem bastante coisa que vai estar escrito e eu vou ler algumas coisas, tá? Mas eu gostaria que tenha aí a atenção de vocês na importância do que nós vamos colocar. É uma mudança bastante significativa na vida do empregado e na vida do empregador também, né? Então, eu vou começar aqui. Deixa eu só. O que é o DET, né? Vocês já ouviram falar, tem o DET fiscal, tem o DET tributário, tem, enfim. DET que nós vamos falar aqui é sobre o domicílio eletrônico trabalhista. Nós estamos falando da área trabalhista neste momento. Então, o DET, ele foi instituído pelo artigo 628 da CLT, é uma plataforma digital do Ministério do Trabalho e Emprego, criada com o objetivo de possibilitar comunicação eletrônica entre o empregador e a inspeção do trabalho. Então, basicamente, o DET ele vai ser utilizado por quem? Quem é o mais interessado em tudo isso? Inspeção do trabalho, né? Ministério do Trabalho através da inspeção do trabalho. Então, é por meio desse DET, né, que o Ministério do Trabalho vai notificá-los, né, de atos administrativos, sobre ações fiscais, intimação e outros avisos que fizer necessário. Tá? Então, o empregador, por outro lado, deve utilizar o DET para envio de documentação eletrônica exigido num curso de ações fiscais ou na apresentação de defesa e de recurso no âmbito de processos administrativos. As comunicações enviadas ao empregador por meio do DET terão valor legal, dispensando cientificação do empregador via correio ou por outros meios. Então vamos lá, né? O que o governo criou? Principalmente com essa onda, né, de notícias falsas, né, os fake news, mensagens no e-mail de empregador, a gente já recebeu bastante DARF falso, né, que envia por e-mail. Também a gente recebe muitas vezes, seu CPF está irregular na Receita Federal, clique aqui para regularizar. Tudo isso para evitar essas fake news. O que o governo criou? O domicílio eletrônico trabalhista. Então ele vai lá, ele vai, através do domicílio eletrônico trabalhista, informar quando há uma ação, né? É uma ação contra a sua empresa de algum empregado,
e de outras coisas mais que nós vamos ver adiante, tá? Então vai assim, provavelmente, ainda pode ser que vocês recebam através de um e-mail ou também através do correio, mas isso vai ser eliminado, já está basicamente quase tudo eliminado, mas pode ser que ainda a Receita mande, o Ministério do Trabalho mande alguma coisa via correio, tá? Mas assim, vai estar no DET. DET é o seu correio eletrônico. Então ele não deixa de ser o correio, não deixa de ser uma ferramenta de comunicação entre Ministério do Trabalho e empresa. Fui notificado, é uma ação trabalhista, o fiscal está solicitando documentos, eu vou enviar como? Através do DET também. Então, é uma ferramenta de duas vias, tanto da comunicação do Ministério do Trabalho, como comunicação do empregador, tá bom? Então, DET é um correio eletrônico trabalhista. Ok? Então, esquece o correio lá, a caixinha de correio lá na frente do estabelecimento, e agora é o correio eletrônico. Então, que fique bastante claro isso, e aí que nós vamos pedir ajuda de vocês nesse primeiro momento, e vocês vão entender o porquê. E qualquer dúvida, vocês vão colocando lá no chat. Né? Então, como funciona? Todos os empregadores, aí tanto pessoa física quanto as pessoas jurídicas que tenham ou não empregados, já devem cadastrar seus contatos no DET e mantendo atualizado pelo menos um endereço postal eletrônico, que é o e-mail, a fim de possibilitar o recebimento de alertas por ocasião da chegada de uma nova mensagem em sua caixa postal. Então vamos lá. Nós também recebemos de vocês porque nós cadastramos o nosso e-mail. Né? Então, por que a gente está pedindo esse auxílio? DET, eu estou falando do DET agora, não estou falando do empréstimo ainda, tá, pessoal? Então, ó, o DET é o domicílio eletrônico trabalhista. Então, nós conseguimos, através do nosso cadastro, também analisar se houve ou não uma informação para vocês. Tá? Só que a gente já sentiu aqui que deu falha do próprio governo, do próprio estabelecimento, do próprio Ministério do Trabalho. Enviou, e teve um cliente que recebeu e nós não recebemos, apesar de estar cadastrado. Tá? Por quê? Porque nós cadastramos o quê? O CNPJ da empresa de vocês. Então, o nosso e-mail fica como sendo um secundário. Então, para que evite esse tipo de problema, a gente pede que vocês também fiquem atentos à caixa postal de vocês. Né? Lá no e-mail de vocês, se chegou alguma informação. Ou até mesmo entrar no DET uma vez no mês. Aí entrar no DET e falar, ó, Resecom, chegou uma informação aqui, vocês receberam? Ó, recebemos, legal. Principalmente quando vier do DET e a gente receber, a gente vai avisá-los, porque vocês vão ver adiante o que é que eles vão enviar. Então, se a gente recebe, automaticamente a gente vai buscar a informação de vocês e orientá-los sobre a mensagem. Mas para que evite de a gente não receber, né, vocês também aí ficariam aí junto conosco, né, nesse momento, trazendo essas informações do DET, tá bom? Então, Júlia, pessoal, departamento pessoal, eu não estou vendo se tem alguma coisa no chat, não estou vendo nada, eu só estou vendo a minha tela aqui, tá? Então, se vocês tiverem alguma consideração, pode acionar aí o áudio e falar comigo, tá bom? Principalmente na colocação de algumas coisas que às vezes eu esqueço. Então, vantagens do Eu DET. gostaria de fazer uma colocação, então, Fernando. Sim, claro, vamos participar. A minha colocação, né, é que avisar vocês que apesar de ter e-mails cadastrados na plataforma do DET, é importante vocês verificarem mensalmente a plataforma, né, só reforçando essa informação, porque a plataforma do DET ela está extremamente sobrecarregada, então tá chegando as notificações lá no portal, mas eles não estão emitindo para os e-mails. Então pode acontecer de ter alguma notificação lá dentro do portal e não Exato. ser enviados por os e-mails que estão cadastrados na plataforma. Então, assim como mais para frente nós vamos explicar referente ao e-consignado, que vocês vão ter que verificar a plataforma mensalmente, o DET funciona da mesma maneira. Perfeito, Júlia, obrigado pela colaboração, viu? Então, o uso do DET é obrigatório e traz diversos benefícios, tanto para o judiciário quanto para as partes envolvidas. Tá? Aí tem gente que já falou, mas que benefício que eu tenho? Não, sim, um benefício, uma segurança. Vamos lá, agilidade. Então, assim, a notificação e os atos processuais chegam rapidamente, acelerando o andamento de processos. Né? Aí eu tenho um cliente que ele falou, mas é bom isso para quem, né? Enfim, para o nosso conhecimento e a nossa verificação de como tratar, né, o problema que a gente tem. Redução de custo,
Menos uso de papel, impressão, envio de correspondências físicas, tanto para nós. Então, aí eu queria deixar uma coisa bastante evidenciada, tá? Quando fala redução de custo, que é o menos uso de papel, hoje a Inspeção do Trabalho ela não aceita mais documentos físicos. Então, se vocês imprimem os olerite, assinam o olerite, não aceitam mais. Vocês vão ter que escanear e mandar, tá? Então, assim, é tudo eletrônico de fato. Tá bom? Então a gente tem outras plataformas para auxiliá-los no envio de olerite, né, que é o portal do empregado, enfim. A gente tem várias situações que podem ajudar na redução de custo para vocês. E o DET, isso acontece no DET, eles não vão solicitar nada impresso, não é? Nós vamos ter que levar em algum lugar, não. É tudo através do sistema digital. As informações são protegidas por sistema de segurança digital, então reduzindo riscos de extravio ou falsificação. Essa é a parte que fala um pouquinho da segurança. A Fabiana, acho que tem alguma Isso. colocação. Esse, esses recibos, você falou que tem que escanear e enviar o DET. Uhum. Ele tem que ser assinado? Não, então vamos lá. Pessoal, Fabiana, legal pela pergunta, mas se puder, por favor, deixar para o final, só para a gente responder, que às vezes surge mais dúvida, tá bom? Mas eu vou responder já. Não é que eu tenho que enviar meus recibos agora para o DET. Não preciso isso agora. Vamos imaginar num processo trabalhista. Então, você teve uma inspeção do trabalho, né? A inspeção do trabalho, ele está pedindo alguns documentos. Dentre eles, né, eu dei um exemplo, o olerite do empregado. Ah, esse olerite precisa estar assinado? Não necessariamente, desde que você comprove que aquele valor do olerite está pago. Tá? Por isso que a gente utiliza os meios digitais. Como que você paga? Eu pago em dinheiro? Aí complica, né? Porque se você paga em dinheiro, você tem que pedir o recibo assinado. É a única forma de garantir que ele recebeu. Tá? Então aí sim você vai ter que digitalizar todos eles. Não, eu não pago em dinheiro, eu pago via extrato bancário, eu pago via banco. Então, exatamente aquele relatório de líquido, né, que é o líquido do olerite do empregado, ele bate com o que nós transferimos para ele no dia do salário? Bate. Então, são esses documentos que nós vamos enviar no processo. Nós vamos enviar os olerites, mesmo que não assinado, e nós vamos enviar o extrato de pagamento, né, lá no quinto dia útil ou antes, né? Então nós vamos enviar e aí o próprio fiscal ele vai fazer essa vinculação. Ah, o salário era 1.500 e foi pago 1.500 na data tal. Então comprova-se o pagamento. Tá bom? Então, é assim que funciona, mas não que significa que a gente vai todo mês ter que enviar isso por DET, não, é só quando houver alguma notificação. Quando o DET ele vai substituir o fiscal, e ao invés dele ir à sua empresa ou mandar uma correspondência, né? Ele vai mandar através do DET. Logicamente que não. Ele continuará, na verdade, com os poderes de ir à sua empresa. Ele vai poder ir na sua empresa e até vai. Nós tivemos recentemente um cliente, agora há um mês e meio atrás, que foi o fiscal, o auditor do trabalho na empresa, fazer as fiscalizações. Então, ele pode sim ir também presencial, mas ele pode mandar as inspeções dele através do DET. Não sei se eu respondi ou não. Caso não tenha respondido, aí no final você pergunta novamente. Só peço desculpa, tá, de não ir respondendo agora. Como vai ser um tema bastante cansativo, né? Espero que não seja, né? Eu vou procurar deixar o menos cansativo possível. Mas como é um tema bastante com dúvidas, no final aí a gente vai lá e faz um bem bolado com todas as perguntas e o que a gente não conseguir a gente envia lá por e-mail ou ONV, tá bom? Obrigado. E praticidade. Acesso fácil às informações em qualquer lugar, a qualquer momento, pelo computador, dispositivo móvel. Ah, recebi uma notificação, está lá no meu e-mail, eu não estou na empresa agora. Não, é só acessar o DET. A gente consegue, mesmo de longe, né, analisar aí o que está sendo pedido pela fiscalização e assim sucessivamente. Quem deve usar, né? Quem usa, então? É, o DET é destinado a diversas partes do processo trabalhista, incluindo empresas e empregadores. Então, esses sim são quem tem que usar as empresas, né? E empregadores, pessoas físicas, tá? Que tenha empregado. Advogados e escritórios de advocacia vão conseguir acessar as informações do DET, sindicatos e entidade de classes. Né? Quem usa geralmente pode usar isso. E os servidores do tribunal e órgãos envolvidos na tramitação de processos. Então, esse é o acesso, né, do DET, quem vai poder acessar. Iniciaremos os envios, iniciaram, na verdade, os envios das notificações do DET. Tá? Então, nós temos clientes que provavelmente, não sei se tem algum aqui que recebeu já, mas a gente já enviou para alguns que a gente conseguiu receber. Teve outros que os clientes mandou para a gente, ó, recebi aqui um e-mail. Falei, pô, legal que você enviou porque eu não tinha recebido. Então, essa parceria que eu acho legal agora, principalmente nesse momento de início de sistema.
Tá? Então, aí é um sistema novo para a Receita Federal, né, através do Ministério do Trabalho, a Receita Federal, não, perdão, Ministério do Trabalho, e também novo para vocês e novo para a gente. Então, esse conflito, às vezes, de chegou ou não, recebi ou não, pode ocorrer. Então, a gente tem que ficar atento. Só que o que o governo fala, que o Ministério do Trabalho fala, independente de receber o e-mail ou não, você tem que entrar na plataforma e olhar, porque já está lá na sua caixa postal. Né? O e-mail é um plus, né? Ah, nós vamos mandar um e-mail para te avisar para você entrar lá. Mas o ideal é que a gente entre lá, né? Então, assim, o que já está sendo enviado no DET que alguns clientes nossos já recebeu, né? Se estão aí, não precisa se pronunciar, tá? Não precisa se dedurar aí, mas ó, obrigatoriedade de contratação de aprendiz. Então, já recebemos no DET empresas que são obrigadas por lei a ter aprendiz, né? O menor aprendiz, como é mais usual, mas é o aprendiz da contratação. E ele dá um prazo, aí no próprio DET, no próprio e-mail que tem lá, na mensagem que tem lá, já avisa o prazo de contratação desse aprendiz. E mais ainda, é interessante que você não precisa nem enviar nada, eles não querem que você envie nada. Por quê? Se você contratar, automaticamente a gente levará essas informações para o E-Social. E o E-Social alimenta o Ministério do Trabalho. Então, ele vai analisar que ele te informou, você contratou, então não precisa agir de resposta, nesse caso de resposta. É só mesmo, ó, recebi, tenho que contratar aprendiz, contrato aprendiz, envio para o social através do registro desse aprendiz, automaticamente o Ministério do Trabalho fala, ok, tá tudo certo. Mas se no prazo eu não contratar, automaticamente também chegará uma auto de infração para você lá no DET fazer o pagamento e o recolhimento. Bom, isso já é uma realidade, tá? Isso já está acontecendo, as empresas já estão recebendo aí a notificação para a contratação de aprendiz. Outra coisa, pendências no FGTS. Pessoal, isso é muito importante a cada vez mais e a partir de agora mais ainda. Pendência no FGTS. Nós, há um tempo atrás, fizemos algumas palestras sobre o FGTS. Lembro que nós fizemos aquela vez do saque aniversário. Então, uma coisa que a gente bate muito firme sempre. Fernando, eu estou com um problema de fluxo de caixa, meu orçamento não está legal esse mês, não vou conseguir honrar com todos os meus compromissos. O que eu tenho que honrar primeiramente? Né? Vamos falar agora de impostos, tá? Logicamente que primeiramente aí você vai analisar, é o funcionário, né? Primeiro é o funcionário, depois o fornecedor, enfim. Vou falar de tributo. O que eu pago primeiro? Não sobrou dinheiro para pagar todos os impostos. Quais que eu pago? O primeiro ponto a ser observado vai depender da época também, porque se estiver lá em dezembro e você está devendo o Simples Nacional, e se você não pagar, você vai ser excluído, a gente tem que fazer uma análise. Ó, neste momento, pague o Simples Nacional. Mês que vem paga o FGTS, ou semana que vem paga o FGTS. Mas a princípio, né, analisando friamente, o FGTS é o primeiro tributo que vocês devem manter em dia. Tá? Por vários aspectos. Primeiro, o empregado com doença grave, ele pode ir lá e sacar a qualquer momento. O empregado aposentado, ele saca. O empregado que quer dar entrada no seu imóvel ou a ter parcelas de um imóvel já contemplado que ele já tenha, ele pode. Certo? Então, imagine eles irem buscar. O governo às vezes libera nesses saques emergenciais, aconteceu bastante na pandemia e ainda está acontecendo. Então, imagina ele ir lá e não ter esse dinheiro. E para evitar tudo isso, o que o governo fez? O que criou-se a partir de março do ano passado? FGTS Digital. Então, vocês perceberam que da competência março de 2024 em diante, não, a guia mudou. É uma guia que, inclusive, tem lá o QR Code para vocês fazerem pagamento. Então, o sistema da Caixa modernizou toda essa estrutura de declaração, que antes era através da GFIP, agora não mais, é através do E-Social que a gente gera a guia. Então, ela modernizou o sistema, ela investiu uma grana forte no sistema da FGTS Digital. Para quê? Para garantir que vocês tenham uma guia mais fácil de ser gerada, mais fácil de ser paga, porque tem lá o QR Code, uma guia, até alongou o prazo, antes era no dia 7, agora é dia 20, só que em contrapartida, ela fazendo tudo isso que ela fez, agora eu criei um sistema de fiscalização mais rápido e mais fácil, para garantir que o empregado não passe um apuro de precisar da FGTS ele não ter. E a contrapartida, então, a partir de agora, ela consegue. Se ela vê que no sistema do FGTS, que é linkado com o sistema da inspeção do trabalho, que sua empresa está devendo um mês do FGTS, ela já notifica através do DET. Recebemos muitos
né, pessoal, aí do departamento pessoal, recebemos bastante informações no DET, aí o cliente liga desesperado, eu tô com lá, o fiscal me notificou, sim, notificou de verdade. É uma notificação. Porque o FGTS, pessoal, além de tudo isso que eu já comentei, ele pode ser um fator de pedido de demissão, que a gente fala de rescisão indireta, que é a justa causa do empregado para a empresa. Então, ele pode sim entrar na justiça e pedir ou a rescisão dele. É como se você estivesse mandando embora. Ele quer toda a indenização pela falta do pagamento no FGTS. Então, uma coisa que eu repito e vou frisar novamente: não deixe de pagar o FGTS. Esse é o primeiro tributo que tem que estar em dia. Tá? Por quê? Falta um mês. No mês seguinte, você já vai ser inspecionado pelo Ministério do Trabalho. A princípio, ele vai pedir para você pagar. Só que se isso for recorrente, ele vai abrir fiscalização. Então, isso que você já tem que ter em mente. Poxa, então eu preciso não deixar isso acontecer. De que forma? Pagando a guia do FGTS, certo? E também já está sendo notificado lá no DET, então eu estou falando do DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, né? Já está sendo notificado, então, obrigatoriedade de aprendiz, pendências no FGTS e também o e-consignado. O que é o e-consignado? Nós vamos ver daqui a pouquinho. A princípio é isso. Só que, logicamente, que essa ferramenta ela vai se expandir para outras notificações, outras formas, outros meios, né, que ela vai buscar. Meio não, meio é o DET, né? Outra forma de fiscalização ela vai jogar também no DET. Então a gente tem que ficar atento, começou assim, né, e está evoluindo. Antes era só a contratação de aprendiz. Na verdade, nós começamos ano passado só com boas-vindas, né, pessoal? Então a gente recebeu lá, todo mundo, acho que vocês que estão aqui devem ter recebido, né? Ligou desesperado aqui para a gente. Eu recebi uma notificação. O que é isso? Era apenas um boas-vindas da inspeção do trabalho para vocês. Agora, já não é mais só boas-vindas, você está pendente no aprendiz. Agora, FGTS e mais, a partir de agora desse mês, o e-consignado. Então, fique atento ao recebimento de e-mail, e havendo dúvida, entre em contato conosco, tá? E exemplos de notificação. Aqui, veio desta forma para a gente. Aqui está falando da obrigatoriedade de contratação do aprendiz. Então chega dessa forma. Ele só notifica e te dá um prazo, tá? Então a data inicial é 9 de abril. Né? E a data final para contratação desse meu cliente é até 25 de julho. Se até dia 25 de julho contratou, tá tudo certo, não precisa fazer mais nada. É só contratar, informar apoio social e tá tudo certo. Se não contratou, preciso fazer alguma coisa, Fernando? Não, você não precisa. Mas a Ministério do Trabalho vai te mandar um auto de infração e não vai ficar por aí. Vai solicitar de novo que você contrate um aprendiz, tá bom? Outro motivo aqui, pendências no FGTS, chega dessa forma. Prezado empregador responsável pela FGTS, foram identificados em seu cadastro valores do FGTS não recolhido. Verifique as pendências, tal. Então, ele vai te dar as instruções do FGTS aí não pago. Tá? Então, essa é uma outra notificação aqui, um exemplo de notificação. E, por fim, aqui, o e-consignado. Né? Pode falar, Juliana. Fernando, só lembrando que o FGTS não é só do mês, tá? É de rescisão também. Porque tem uma empresa que recebeu notificação e do mês estão todas pagas, porém da rescisão de rescisões que geraram a GFD, né, não foi paga. Tem algumas que não foram pagas, então eles também estão sendo notificados. Beleza, é isso aí. Obrigado, Juliana. Então, olha, mas só qualquer, né, vínculo, falou de FGTS, seja da multa, seja de eles já estão notificando. E aqui do empréstimo consignado, apesar do empregador, informamos que na competência 5, a competência foi identificada a contratação de crédito e consignado no programa de crédito ao trabalhador para trabalhadores vinculados ao seu estabelecimento. Então, ele está falando aqui, em razão disso, é necessário acessar o portal Emprega Brasil. Aí entra um pouquinho a nossa dificuldade. Gostaria da compreensão de vocês. Só lembrando que a gente está buscando ferramenta, né, tecnologia, para que a gente automatize tudo isso, mas ainda não temos, ninguém tem, na verdade, não é nós aqui. Então a gente está em busca incessante aí, até para facilitar isso para vocês, para todo mundo, tá? E que a gente não perca prazos, tá? Mas assim, não é no DET, o DET só vai vir a informação. Fernando, mas eu vou ter que entrar em outro site para consultar isso? Sim, é o site Emprega Brasil. Lá que estarão as informações do DET que nós veremos mais para frente. Tá? Então aí o crédito do trabalhador, não sei se vocês já ouviram falar, mas está aí bombando, né? Os empregados ficaram sabendo antes da gente, né? Tem um crédito para mim, por quê?
Porque vem notificação no carteira de trabalho digital. Perdão. Então, olha a importância da carteira de trabalho digital. Olha o que ela consegue levar ao empregado de facilitador. Então, ele tem Caixa Tem, o aplicativo da FGTS, carteira de trabalho digital, onde ele vê seguro-desemprego. Então, assim, o empregado hoje ele tem uma gama de informações e facilidade para ele acessar a vida dele. E aí, com base nisso, que o governo criou? Crédito do trabalhador. Então, o que é esse crédito do trabalhador? O que é o e-consignado? O que é o e-consignado? É uma nova modalidade de empréstimo criada pelo governo federal através da medida provisória, a medida provisória 1292 agora desse ano, e portaria do Ministério do Trabalho também desse ano, a 435. Visa o quê? Facilitar a contratação de crédito aos trabalhadores celistas, com promessa, taxas de juros mais reduzidas. Então, o que o governo está fazendo? Fala, pessoal, você não precisa sair mais, ir lá no banco, falar com o gerente, empresta um dinheiro, quanto que fica, não. Através do seu celular, pela carteira de trabalho digital, você já consegue simular empréstimos e é liberado automaticamente a partir do momento que você aprovar. Logicamente que tem juros, tem tudo isso. Fernando, mas o que eu tenho a ver com isso? É aí que entra o nosso problema maior. Então, o empregado ele tem nas mãos empréstimo. Só que tem que deixar claro para os empregados, isso é um empréstimo. Tem juros, tem parcela a ser cumpridas. Tá? Então, não é um dinheiro que está liberando do governo, não é o dinheiro lá do FGTS que eu tenho que o governo está liberando. Não é isso. É porque vinculou o pagamento à guia do FGTS. Então, as pessoas estão entendendo o quê? Eu tenho um saldo de 5 mil lá do FGTS, eu vou pedir 5 mil de empréstimo e vai descontar de lá. Não, não é isso. Vai descontar do salário. Então, esse é o grande ponto do e-consignado. Não estou aqui falando se é legal, se não é, minha opinião. Não estou falando de opinião sobre e-consignado. Não vou dar minha opinião sobre isso, mas eu vou falar como ele funciona. Né? Se eu concordo, se eu discordo, o que eu acho, o que eu não está aqui a minha opinião, mas sim o como nós temos que fazer para trabalhar isso. Né? Aí cada um pode criar uma situação dentro da empresa, tá? De vocês. Como a gente trabalha isso, como fazer esse desconto no salário do empregado. Então, quem pode contratar esse e-consignado? Trabalhadores com carteira assinada. Está com a carteira assinada, ele é CLT. Carteira de trabalho, ele é CLT. Mas eu sou o CLT, eu sou aprendiz. Você é CLT também. Tem regras dentro da consolidação das leis do trabalho que tem que seguir para o aprendiz. Tem regras distintas? Tem regras distintas. Mas ele é um CLT. Incluindo, então, empregados doméstico, trabalhador rural e funcionário dos MEI, microempreendedor individual. Tivemos aí notícias que quem é produtor rural, principalmente, produtor rural, ele está vinculado. Alguns produtores rurais, tá? Perdão. Estão vinculados no CPF. Então, assim, eu, produtor rural, Fernando, tenho lá minhas fazendas, tenho lá minha cultura, né? Seja lá qual for minha cultura. Meu CPF, eu contrato empregado no meu CPF que amarra no CAEPF. Bom, não vou entrar nessa técnica com vocês. Mas quem está contratando é o Fernando, pessoa física, e tem empregados. Ouvimos relatos que a gente tem aqui, tá? Trabalhadores de empregadores rurais, que eles não estão conseguindo o empréstimo. E aí a informação é que eles não estão com vínculo CLT. Mas não é isso, tá? Está tudo certo, tá com o vínculo de CLT, a carteira de trabalho está assinada. O que ocorre é que quem é registrado por CPF, quer dizer, o empregado que é registrado, o empregador é o CPF, no caso de um produtor rural, a plataforma DataPrev, que é administrada pela Receita Federal, não está ainda compatível para dar essa informação para a carteira de trabalho digital sobre empréstimo. Então, aí dá a impressão que está errado a empresa, mas não é, tá? A prevenção, o Ministério do Trabalho, juntamente aí com o sistema da DataPrev, estão buscando aí a resolução desse problema. Então, a princípio, quem é trabalhador rural e o seu empregador é o CPF, façam um teste caso queiram contratar. Mas, a princípio, até onde a gente sabe na semana passada, né, finalzinho da semana passada, é que não estão conseguindo mesmo, tá bom? Mas em breve isso vai ser solucionado. Desde que não possuam outra operação de crédito consignada vinculada ao mesmo emprego. Tá? E tenham contrato por prazo indeterminado. Fernando, meu funcionário entrou agora, ele está no contrato de experiência. Ele pode contratar? Não, ele não vai conseguir contratar.
tá? Então, vamos um pouquinho mais para frente para entender melhor. Como será feito o desconto? Então, meu empregado, ele acessou lá, ele pegou a carteira de trabalho digital dele, ele foi lá no crédito, né? Simular créditos, ver se ele tem, porque ele quer um empréstimo, ele simula, ele fecha o negócio, que nós vamos ver daqui a pouco como funciona melhor. Ele fecha o negócio e como funciona? Ele vai pagar? Vai vir um boleto para ele ou não? Não. Quem vai ter que recolher isso é você, empregador. Então, a responsabilidade do desconto do empréstimo é na folha de pagamento. Certo? Então, as parcelas serão deduzidas mensalmente em folha de pagamento, respeitando o limite de 35% da remuneração disponível. Aí nós vamos ver esse 35% como ele funciona. Fernando, mas está querendo me dizer então que eu vou ter que descontar do meu empregado? Você como empregador, sim. Você vai ter que descontar isso do seu empregado até um limite de 35%. Aqui tem uma rotazinha aqui, né? De como é o passo a passo para o trabalhador pegar o empréstimo. Lembrando, pessoal, vocês conhecem os seus empregados melhor que a gente. É importante que fale com eles que isso é um empréstimo, não é dinheiro que não vai ter juro. É empréstimo. E isso vai ser descontado do salário deles. Então, se ele ganha 1.000, tiver uma parcela de R$ 500, o líquido dele vai ser 500. Nós já fizemos simulações e alguns aqui. Tem funcionário de cliente nosso que pediu e vai vir colerite zerado. Então, não vai ter pagamento. Então, é isso que as pessoas estão confundindo. Então, orientem os empregados sobre o empréstimo consignado. Mas, diante disso, como que funciona, então? Os trabalhadores poderão solicitar empréstimo por carteira de trabalho digital, como eu já falei. Após autorizar o acesso aos seus dados, instituições aprovadas pelo Ministério do Trabalho podem avaliar informações com nome, CPF, marca salarial e tempo de emprego. Então, assim, tem vários bancos que estão cadastrado, aprovadas pelo Ministério do Trabalho que pode dar o crédito. Tem vários bancos, um monte de banco lá. O empregado vai pedir simulação. Então, a proposta que ele tem vai ser recebida em 24 horas, permitindo ao trabalhador escolher a mais vantajosa diretamente pelo banco com desconto da parcela na folha. O aplicativo possibilita o uso de até 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória a ser demitido como garantia. Então, como funciona? Vamos sair. Eu vou lá, eu faço uma simulação. Aí, em 24 horas, eu vou receber várias propostas de vários bancos. Vai ter lá banco X, banco Y, banco Z, todos os bancos que estão lá cadastrados junto ao Ministério do Trabalho. E aí eu vou escolher o que é mais vantajoso para mim. O menor juro e assim sucessivamente. Então é a mesma coisa que eu saísse daqui e fosse em vários bancos presencialmente, mas eu faço isso agora na palma da minha mão. Então, aí na pistinha aí do lado, na rota aí do lado, tem um passo a passo. Baixe o aplicativo da carteira de trabalho digital, entre com sua senha Gov, então é a própria pessoa com a senha Gov dela. Clique em crédito do trabalhador, clique em ir para empréstimo, clique em faça simulação. Olha como é prático. Informe o valor de empréstimo e parcelas que deseja contratar. Então, ele vai falar o valor, que você vai pedir o valor e parcela que você deseja contratar. Confira a primeira simulação de valor, parcelas, total a ser pago. O 8º, clique em concordo. E o 9º, esse material nós vamos disponibilizar, tá, pessoal? O 9º aqui, aí é só aguardar, somente aguardar a chegada das propostas das instituições. A contratação é finalizada no canal digital ao banco escolhido, mas você poderá acompanhar pela carteira de trabalho digital. Feito isso, aprovou, você aprova, o banco te manda, você aprova, o empréstimo ele está feito. Enfim, no mesmo dia, se eu não me engano, meninas? Eu acho que teve gente, no mesmo dia que aprovou, já caiu dinheiro na conta. Eu teve cliente meu, funcionário, que pediu 25 mil emprestado. Teve um que pediu 30, tem gente que pede 1.000, 2.000, tá? Então vai do valor, mas na hora, entra o dinheiro na hora para a pessoa. Então, Posso fazer uma colocação? Pode. O dinheiro, depois que é aprovado, tem realmente relatos de pessoas que recebem ele na hora. Tem como fazer o cancelamento? Sim, apenas 7 dias depois, no máximo. É o prazo, a data limite são 7 dias. E aí, se a pessoa faz o cancelamento, eu não quero mais o empréstimo, vi aqui que não vai ser mais necessário, a pessoa tem que devolver integralmente esse dinheiro para o banco, tá? Mas passou de 7 dias, tem como cancelar? Não. Vai ser efetivamente descontado na folha.
Entendi. Então, porque assim, esses 7 dias não vai dar tempo para a empresa descontar ainda na folha, né? A princípio, ela não consegue descontar. Então, ele vai lá, ele consegue desfazer um empréstimo e devolver todo o dinheiro que ele recebeu, né? É isso, né, Júlia? Acho que é. Exatamente, Fernando. Tá bom, deu delay aí. Legal. Então, ó, quais serão as responsabilidades da empresa? A gente vai falar, Fernando, mas qual é a vocês, como empresa, têm responsabilidade, nós, como escritórios, temos responsabilidade, e o empregado tem a responsabilidade dele. Né? Principalmente, a responsabilidade do empregado é saber que isso é um empréstimo que vai ter juros e que isso vai ser descontado do salário dele. Né? Porque depois ele vai vir com saldo baixo, não consegue honrar outros compromissos. Então, essa é a responsabilidade do empregado. Ele tem que entender sobre isso. Tá? E é a responsabilidade da sua empresa. Você, onde você entra, empregador? Qual é a sua? A empresa irá receber um e-mail informando que uma nova notificação foi incluída no DET. Pô, essa é a sua responsabilidade. Fernando, mas vocês aí não conseguem ver? Sim, como eu falei no começo. Mas o CNPJ é de vocês. Você entendeu? É de vocês. Então, a gente também recebe, mas e se eu não receber aqui a Resecom? Deu o delay. Você entendeu? Então, assim, a gente pede, a gente está buscando ferramentas, mais uma vez, que isso auxilie vocês, que a gente consiga fazer isso uma coisa automatizada, mas hoje ainda a gente não consegue. E na gama que a gente tem de clientes, fica impossível, é inviável. Você entendeu? Mas vamos lá. Aí, feito isso, então, você recebe lá na caixa postal do DET uma coisa, a caixa postal do DET é uma coisa. Só que aí chegou no seu correio, você tem que fazer o que com isso? Ir ao portal Emprega Brasil. E só que aí tem um detalhe, eu não consigo acessar com o meu como procuração, é só com o certificado digital da empresa. Você entendeu a nossa dificuldade? Então, é vocês, é o certificado de vocês. Você fala, mas eu passo para você. Mas o passo a passo para eu fazer isso vai demandar muito. E aí eu vou explicar que não é difícil ver isso a princípio. Então, nesses primeiros meses aqui, a gente vai estar junto fazendo isso, tá bom? Então, aí você vai entrar lá no portal Emprega Brasil, né? Aqui você, empregador, pode. Então, você vai, ó, entrou no portal Emprega Brasil, vai lá em informar. É simples, tá? Entrou, informações do empregador, vai cair nessa tela aqui. Aí vocês vão lá em arquivos de empréstimo. Quando faz o arquivo de empréstimo, você tem que selecionar qual é o ano 2024, e qual é o mês que eu estou falando. Ah, estou falando mês de abril. Quero consultar o mês de abril, né? Quais funcionários meus pediram empréstimo? Então, eu vou entrar aqui, ó. Selecione o ano, 25, mês de abril. Consultar. A partir do momento que vocês consulta, vai sair lá um relatório. Aí esse relatório vocês têm que enviar para a gente. Fernando, mas vocês não conseguem ver por aí? Como eu falei para vocês, não dá tempo hábil. Por que não vai dar tempo hábil? Vocês já vão entender. Então, não vou ter tempo hábil para fazer isso, desde que a gente não. Só vamos conseguir se a gente formatizar. Só que ainda não tem essa ferramenta. Aí vocês têm que pegar isso e enviar para as informações empréstimos que seja inserida no sistema de folha de pagamento e o desconto das parcelas sejam feitas corretamente. Então, lá dentro do sistema Emprega Brasil, vocês vão ter os arquivos de várias maneiras, em Excel, Java ou TXT. Então, a gente precisa dessa informação. Fernando, qual que vocês vão utilizar? Né? Provavelmente você pode ter até o Excel, manda em Excel para a gente. Né? A gente utiliza o Excel. Tá? Então, assim, eles fizeram empréstimo, você entra lá e verifica quais são os empregados que pediram naquele mês para repassar para a gente. É a mesma coisa que, vamos imaginar assim, isso é um trabalho do RH. Vocês mandam para a gente plano de saúde. Pode falar, Juliana. É só lembrando que a competência que tem que consultar é 5, tá? Não 4. Porque a gente tem algumas empresas que tiveram empréstimo e está considerando competência 5. Então, se colocar a Perfeito. competência 4 não vai aparecer, mas na competência 5 vai aparecer. Legal. Beleza, Juliana. Então, ótimo, uma ótima correção aí. Então, ó, entra lá, competente. Mas todo mês, né, Juliana? Vai ter que fazer essa verificação. Então, Todo agora, mês. agora entra e pede 5, é isso? Isso, mês 5. Beleza, entra lá mês 5 e verifica, e assim sucessivamente todo mês. É a mesma coisa para vocês quando vocês mandam as variáveis. Isso é mais uma variável. Então, vocês mandam para a gente o que é pensão, que a gente não tem acesso. Vocês mandam para a gente plano de saúde, que é a coparticipação. Vocês mandam para a gente se teve desconto de falta. Então, essa é mais uma coisa que vocês vão ter que informar para a gente. Né, até que a gente não consiga entrar lá sozinho, tá? Então vocês vão ter que nos ajudar a caminhar aí nesse primeiro momento. Então, vocês vão mandar isso, e aí mandou isso para a gente. Essa é a responsabilidade de vocês. Arquive e manda para a gente. Aí, como pagar a parcela?
Como pagar a parcela do empréstimo? A empresa deverá descontar o valor do salário do empregado dentro do limite de 35% da remuneração disponível. O pagamento vai ser feito através da guia do FGTS. Poxa, então pera lá. Então vai um pouquinho de encontro que eu já falei para vocês. O empregado pediu, vamos imaginar uma situação, ele pediu R$ 5.000, 5 parcelas de 1.000. Não vou nem computar juros aqui, tá? Só uma simulação para vocês entenderem. Então, se ele tem um líquido, né, um líquido de R$ 2.000, eu só posso descontar 35%, eu só posso descontar. Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar, depois eu chego nesse exemplo, tá? Vamos imaginar, então, que os 35% do líquido dele corresponde, 35% dos R$ 1.000, de R$ 2.000, dá R$ 700. Então, R$ 700 é o salário, é o valor do salário deles. Eu só posso, desculpa, a empresa vai descontar do salário dentro do limite de 35%. Então, ele tem uma parcela de R$ 500, ele emprestou, ele fez em 10 parcelas de 500, tá? 10 parcelas de 500. Ele ganha 2.000, 35% de 2.000 é 750. Então, eu posso descontar os R$ 500 do salário dele? Pode. Quanto ele vai receber de líquido? 250. Então, ele tinha R$ 2.000, perdão, ele tinha 2.000. Vocês vão descontar R$ 500, ele vai receber 1.500. 35% dos 2.000 daria 750. Então, até R$ 750, se fosse o empréstimo dele, vocês poderiam descontar. Fernando, se ele fosse 800, você não ia poder descontar tudo. Tá? Mas mais para frente eu vou explicar melhor. Aí, descontado isso, você descontou os R$ 500 lá do seu empregado, né, a parcelinha dele, como que você vai pagar, você empregador? Nós vamos lançar aqui na nossa folha de pagamento e nós vamos gerar junto com a guia do FGTS. Fernando, e se eu não pagar o FGTS? Aí volta um pouquinho no que eu falei lá para você. Se você não pagar, você vai ser inspecionado pelo Ministério do Trabalho. Então, olha que o Ministério do Trabalho, junto com a Caixa Econômica Federal, através do FGTS, fizeram. Amarraram um pouquinho essa situação de não pagamento do FGTS. Porque se você tem um empregado e ele pedir empréstimo, esse valor nós vamos colocar na sua guia do FGTS. E aí você tem que pagar a guia do FGTS, porque se você não pagar, você não está pagando a parcela do empréstimo que ele tem que pagar para o banco, mas a responsabilidade do desconto e do pagamento é de você, empregador. Certo? Então, o pagamento vai ser pela guia do FGTS. Aí, vamos lá, caso o valor a ser descontado ultrapasse os 35%. Então, naquele exemplo, ele tem um líquido de 2.000 até R$ 750 eu poderia descontar, que é 35% dos 2.000, até 750. Ele emprestou R$ 500. Então, se ele emprestou 500, eu desconto tudo. Ele tinha 2.000 de líquido, menos os 500, ele ficou com 1.500 líquido para receber. Certo? Mas, Fernando, os 35% é insuficiente. Então, se o valor a descontar ultrapassar 35% pela empresa, será retido apenas o valor máximo permitido. Então, vamos lá. 35% dos 2.750, a parcela dele é R$ 800. Você vai poder descontar 800? Não, porque ele não tem saldo. Você vai descontar R$ 750, o olerite dele vai ficar zerado, certo? E beleza. Fernando, e daí? E os outros R$ 50? Então, a diferença deverá ser regularizada pelo empregado, diretamente junto à instituição financeira responsável pelo contrato do empréstimo. Então, assim, se eu tenho só... E quem vai fazer essa conta? Nós, aqui, a Resecom vai fazer essa conta. Então, você vai mandar para a gente aquele relatório, a gente vai analisar quanto que é de saldo, e na hora de fazer a folha de pagamento, a gente vai fazer essa análise se eu desconto tudo ou não. E aí a gente vai ter que retornar para vocês, olha, do empregado X, faltou uma parte, eu descontei tudo, mas ainda ele tinha que pagar mais R$ 50, tem que avisar o empregado. Então, recomenda-se que a empresa formalize essa orientação por meio de documento escrito, colhendo a assinatura do empregado como comprovação de ciência. E aí o documento deverá ser arquivado junto aos demais registros do colaborador. Então, resumindo um pouquinho, eu tenho lá o meu empréstimo de R$ 500, eu ganho 2.000 líquido, tá? O que é o 2.000 líquido? Salário bruto, menos o INSS, menos o IR, menos pensão. Tá, o líquido. Fernando, e se ele tiver plano de saúde? Isso não entra. Então, tem gente que, além de tudo, tem plano de saúde. Tem outros descontos que não entra para essa conta. Só que aí, se for maior, ele vai ficar com saldo zerado ou negativo. Ou você vai ter que pagar coisas, empréstimo dele, e ele não ter saldo para te devolver. Tá? Mas essa é a regra do jogo. Então, assim, R$ 500 eu peguei, meu salário líquido era 2.000, eu vou descontar 500 na folha e eu vou receber, então, 1.500. Até aí, legal. Não, mas meu salário é
eu tenho lá, meu empréstimo foi de 2.500 a parcela, meu líquido é 2.000, opa, 35% de 2.000, desculpa, no nosso exemplo, né? Minha parcela é 800, mas 35% dos 2.000 dá 750. Então eu não vou poder, vocês como empresa, não podem descontar de mim, que eu sou seu empregado, os 800, porque eu não tenho saldo. Eu até tenho saldo, mas só 35% você pode descontar, 750. E os outros R$ 50? Eu que emprestei, eu vou ter que ir lá no banco e pagar. Então, cabe a vocês, empregadores, avisar o empregado. Olha, eu não descontei tudo da sua parcela esse mês. Por quê? Porque foi acima de 35%. Então, o que nós vamos ter que fazer? Um documento, ele assinar que ele está ciente que ele tem que ir ao banco e fazer o pagamento da diferença. Não sei se ficou claro, tá? Às vezes parece ser confuso, até para explicar, às vezes se torna um pouquinho, mas assim, ó, o empréstimo, então, responsabilidade de quem? Descontar? Da empresa. Vocês imprimem lá o documento para a gente, manda quem tem empréstimo, a gente lança no nosso sistema de folha e a gente vai fazer o cálculo dos 35%. Se for suficiente o líquido dele, ok. A gente gera esse valor na guia do FGTS, você paga o FGTS, está tudo certo. Fernando, se eu não pagar o FGTS, você ficou com um valor retido de um empregado. Você vai ter que pagar isso com multa e juros. E aí vai ter o problema da instituição financeira te cobrando. Tá? Ah, Fernando, beleza, descontei, tinha saldo. Tá aqui, tá bom. Mas se não tem saldo, pô, faltou 50. Aí a gente vai falar assim. Aí ó, os pessoal aqui do departamento pessoal vai falar assim para vocês: olha, ele tinha uma parcela de 800, só que 35% do líquido dele dá 750. Então eu vou descontar 750. Avise ele que ele tem R$ 50 para pagar lá na instituição. Aí o que a gente sugere? A gente até vai criar esse documento, não sei se já foi criado ou não, tá? Mandar para vocês, vocês pedem para ele assinar. Ó, assina aqui que você está ciente que você tem R$ 50 a pagar esse mês lá na instituição bancária, porque eu não consegui descontar tudo, porque a lei não me permite descontar tudo. Certo? Vamos seguir então aqui. Aí eu já comentei, a guia do recolhimento do FGTS em atraso. Ah, não consegui pagar. Caso a empresa não pague a guia do FGTS no vencimento, ou seja feito algum ajuste, inclusão de desconto após a guia já estar paga, não será possível emitir nova guia com correção. Então, é importante lembrar que o desconto em folha desconto em folha e não pagamento da referida parcela do empréstimo é considerado apropriação indébita. E isso é crime. Quem responderá nesse caso será o sócio da empresa e não o CNPJ. Olha mais essa. Então você não desconta, ou não, desculpa, você desconta, beleza, deu certo, a gente gera guia para você dessa parcela dentro da guia do fundo de garantia, você vai lá e paga, só que você não paga a guia. Você não paga a guia do fundo de garantia. Então é uma apropriação indébita, é crime. Quem vai responder? O sócio da empresa, o CPF dele. Aí vai ter as sanções legais, porque você pegou um dinheiro do empréstimo, você descontou dele e não repassou para a instituição financeira. Você não pagou o empréstimo dele. Você entendeu? Então, esse é um cuidado a mais aí que todos nós teremos que ter como empregadores. Será de responsabilidade da empresa o pagamento de juros e demais encargos decorrentes da inadimplência ou atraso no pagamento da guia. Caberá à empresa entrar em... Aí, beleza, não paguei. Cabe à empresa. Então, assim, não pagou? Tem como recalcular isso com multijuro? Não tem. Mas e o FGTS? O FGTS tem. Eu vou calcular o FGTS em atraso para vocês, mas o parcela não mais. Cabe à empresa, então, entrar em contato diretamente com cada instituição financeira concedente do empréstimo para verificar os procedimentos aplicáveis à quitação das parcelas. Poxa, que dor de cabeça não pagar a guia do FGTS. Além de eu ser inspecionado, eu não consigo recalcular esse crédito, esse empréstimo, e eu, como empresa, vou ter que entrar em contato com a instituição financeira? É isso. Atualmente, existem mais de 80 instituições autorizadas a operar com crédito e consignado, e cada uma poderá adotar políticas próprias para o regulamento de valores em atraso. Então, imagine você que tem aí 20 empregados, e os 20 empregados decidem pedir o empréstimo consignado. Só que aí, quando ele faz a simulação, vamos voltar um pouquinho, tá? Espero que eu consiga aí desenhar para vocês e fique um pouquinho mais claro. Vamos achar que todos eles pediram um empréstimo. Eles foram lá, fizeram simulação, aprovaram o valor, eles vão lá pedir 5 mil, vai ser tantas parcelas de tal, que no final vai dar 10 mil, mas eles aprovaram. Aí vocês vão lá, emitem essa guia no emprega, vocês recebem uma informação no DET, aí vocês, recebeu, vamos lá no e-social, no e-consignado, lá, desculpa, no portal Emprega Brasil, e vamos ver quem foi que pediu e valor. Aí vocês entram lá, tem o João, o Marcos, o Pedro, o Ricardo, tem os 20. Os 20 pediram empréstimo. Só que aí um pediu pelo banco X, outro pediu pelo banco Y, outro pediu pelo banco Z e assim sucessivamente.
Vamos imaginar, isso pode acontecer? Claro que pode. Pode. Então, cada um pedir por um banco. E aí você vai, a gente desconta bonitinho lá, legal. Aí 10 deles não foi o saldo suficiente, você vai ter que mandar cartinha para os 10. E aí, o que vai acontecer? Só que chega na hora da guia, a gente gera, põe na guia sua do FGTS, vai lá e não paga o FGTS. O que você vai ter que fazer? Entrar em contato com os 20 bancos. Ó, não paguei a guia, como que eu faço para pagar? Você. Você é empregador. Ah, Fernando, mas eu não concordo, gente. Isso que eu falei, não estou aqui para dar opinião. Infelizmente, não tem como concordar ou não. Essa é a regra do jogo, está lá na lei. Tá? Infelizmente, é desta forma. Tem gente que olha pelo lado legal, ó, felizmente a gente tem um crédito mais fácil de pegar nas dificuldades, enfim, só que tem que ter critério, né? Tem que ter responsabilidade. E quando está na palma da nossa mão, às vezes perde um pouquinho essa responsabilidade. A gente vai lá, acha que o dinheiro está lá disponível para mim e esquece que é um empréstimo. Então, o que vocês precisam fazer com os seus empregados? Explicar um pouquinho o que é o empréstimo consignado. Mais uma dica que eu dou para vocês, pessoal, é o seguinte: vocês não podem falar para os empregados não pegar, tá? Isso é contra a lei. Né? Que vocês precisam informá-los. Olha, isso que tem na palma da mão de vocês, que é o empréstimo consignado, é um empréstimo. É a mesma coisa você ir lá no banco e pedir um empréstimo. Tá? Tá na palma da mão de vocês, é fácil pedir, mas tomem cuidado. E eu sugiro, peço por gentileza, que quem pedir um empréstimo nos avise, porque como tem que descontar na folha de vocês, vocês me avisam e me ajudam a fazer os descontos da forma correta. É isso. Pede ajuda para eles também, né? E entra no DET, né? Porque às vezes facilita, fala, não, quando tiver aviso, mas assim, a responsabilidade não é deles, tá? Quem tem que analisar somos nós, empregadores. Nós temos que entrar lá, e se ele não avisar, ele não é obrigado a avisar. O sistema está te avisando. Né? Quando ele empresta o banco através do DET, através da ele vai te avisar, o empregador desconte dele lá. Então a responsabilidade sempre é do empregador. Mas a sugestão que eu dou é avisar os empregados, explicar um pouquinho como funciona e assim sucessivamente. Organograma do processo do e-consignado. Né? Como ele vai funcionar? Então, colaborador. Começa com o colaborador. Contrata via carteira de trabalho digital. É ele. A empresa recebe um aviso no DET. Tá? Resecom recebe também? Na maioria, sim. Mas não é garantido. Por quê? Porque o meu e-mail é o secundário. Ele não é o e-mail principal. Certo? Então, receber lá no DET. A empresa, o que a empresa tem que fazer? Mensalmente, baixa o arquivo lá de empréstimo no portal Emprega Brasil e envia para a Resecom. E a Resecom? A Resecom vai fazer análise e desconta o empréstimo consignado na folha de pagamento. Certo? Aí o que a Resecom vai fazer? Envia os eventos para o e-social, porque aí tem um evento novo, eu tenho que informar lá para o e-social que daquele olerite, uma partinha é empréstimo, que é do banco X, então isso nós vamos fazer por aqui. Aí a Resecom vai acessar o FGTS digital, gera guia com o valor do empréstimo consignado para vocês. E aí volta a responsabilidade para vocês. Qual é a sua? Efetuar o pagamento da guia no prazo de vencimento. E aí o FGTS? O FGTS vai enviar informações para os bancos. Então, olha a responsabilidade de cada um aqui. Aí o FGTS vai falar assim para o banco: banco, está pago. Então o colaborador pede. A empresa consulta no DET, entra no portal Emprega. Eu preciso consultar o DET? Não necessariamente. Se for direto no portal Emprega Brasil, tá valendo. Vai direto lá. Ah, eu preciso entrar lá e entrar aqui? Não, o DET ele vai a informação. É até legal vocês entrarem no DET também, para vocês saberem se tem algum processo, né? Trabalhista, tipo de inspeção do trabalho, e o aprendiz, é legal vocês entrarem lá no DET, tá bom? Mas vocês podem entrar direto para esse assunto, vocês podem entrar direto lá no portal Emprega Brasil. Então, colaborador, eu vou repetir, tá? Colaborador pede, aceita, escolhe o banco, coloca lá no orçamento dele, acredito eu, que quanto ele tem, que vai ser descontado do salário dele. Aí vocês, empresa, entra lá no DET, tem empregado meu que pediu. Aí a empresa vai lá, deixa eu entrar lá no portal Emprega Brasil com o seu certificado digital, não tem procuração, é o seu, da sua empresa. Entra lá, aquele caminho que a gente passou, tá? Entra lá, tira a planilha e manda. Manda como variável. Você fala, Priscila, Juliana, Júlia, Daiane, está aqui. O nosso empréstimo. Aí o que a nossa Resecom vai fazer? Nós vamos analisar, vai descontar do salário do empréstimo. Vai analisar o que é analisar? 35%. Posso descontar tudo ou não posso descontar tudo? Posso, beleza. Pode descontar tudo. Já vou lá, envio para o social, vou no site do FGTS, gero a guia do FGTS somado o empréstimo, mando para vocês através do Onvio, aí vocês vão lá, efetuam o pagamento e o FGTS informa para o banco. E aí, fechou-se o ciclo. Certo? Fernando, mas vamos voltar para a Resecom. Analisa e não deu o saldo. Aí a Resecom vai ter que falar assim, descontei tudo que eu podia, mas faltou descontar R$50.
né? Então, avise o seu empregado que ele tem que entrar em contato com o banco para fazer pagamento da diferença. Desconto do empréstimo em rescisão. O valor do desconto será também de 35% da remuneração disponível, limitado ao valor da parcela. Isso também na rescisão. Tá? O saldo remanescente do empréstimo será automaticamente redirecionado para. Fernando, então ele tinha um empréstimo, né? Ele pediu lá os seus 20 mil, nós descontamos só 3 meses, e nós mandamos ele embora, ou ele pediu a conta, e assim como que fica? Da rescisão, desconto 35% e mando. Morreu, acabou a minha responsabilidade como empregador. Só que aí o saldo remanescente, olha que interessante. O saldo remanescente do empréstimo, que aí o Fernando, tá? Eu sou empregado. Eu não estou mais, então, eu na Resecom, né? Eu tinha meu empréstimo, né? Eu não estou mais na Resecom e eu tenho saldo a pagar. Como que fica? Esse saldo que ficou, outros vínculos de emprego ativos no momento da contratação do crédito, mas inicialmente não alcançados pela consignação. E vínculos empregatícios que surjam posteriormente à contratação da operação de crédito. Peraí, o primeiro ponto. Eu, Fernando, tenho 2 vínculos de emprego, 2 CLT. Só que o desconto está na Resecom. Só que eu também trabalho em uma outra empresa. Descontar a Resecom. Foi mandado embora da Resecom, automaticamente a outra empresa vai ter que descontar. Isso que é interessante, a outra empresa entrar no DET. Mas, bom, eu não tenho outra empresa. O que vai acontecer? A nova empresa que eu entrar, eu mandei currículo, me contrataram, a nova empresa vai ter que começar a fazer o desconto. Então, assim, vocês que estão contratando empregados, também vão ter que analisar se ele já tem parcela a ser descontada, porque pode ser que ele já tenha saldo a ser descontado e a responsabilidade é nossa. Certo? É isso, né? Meninas, é isso? Mais alguma coisa a acrescentar aqui? Se falhou alguma coisa? Tá. A consulta deverá ser feita uma única vez? Pode falar, Priscila. Então, as informações que a gente obteve, né, que pessoas que já fazem empréstimo, de repente fez empréstimo numa empregador anterior, e é contratado numa nova empresa, que automaticamente o governo, através do DET, ele já vai transferir esse empréstimo para a nova empresa. Tá? Então, o empregado a empresa que contratar um novo empregado, ele já tem esse empréstimo para o novo empregador, automaticamente ele deve receber um DET, né? E no portal Emprega Brasil também, para estar continuando, né, com esse desconto em folha, né, de um empréstimo que ele fez, né, anteriormente. Entendi. Fernando, então, na contratação, eu posso perguntar e se ele tiver nem contrato? Não pode perguntar. Isso aí pode ser discriminatório. Então, tomem cuidado com isso. Eu vou perguntar, viu, você tem empréstimo? Não, eu não vou contratar. Lógico, você não vai falar para ele que não vai contratar. Mas você fez a pergunta e depois não, tá tudo certo. Aí você faz essa pergunta e não contrata. Tomar cuidados, tá? Então, não pergunta. Não pergunta, depois vai lá no DET, verifica se tiver desconta. Tá bom? E assim, quando consulta, não é uma vez só, todo mês. Né, em vista de inclusão de trabalhadores que vão optar por empréstimo. Isso não vai ser uma coisa frequente. Né? Ou renegociar um empréstimo que já feito. Tá? Então, mensalmente, vocês vão ter que entrar. E quando eu faço isso? Para os próximos meses, a data de notificação e emissão dos relatórios ocorrerão sempre entre o dia 20 e 25. Então, vocês têm do dia 20 a 25 para fazer essa consulta. Todos os meses. Certo? Fernando, mas meu empregado, eu vou deixar a responsabilidade dele se eles não avisarem? Não, ele pode não avisar, a responsabilidade continua sendo suas. Empréstimo para empregados domésticos, empregados de MEI e segurado especial. Folhas de pagamento geradas diretamente dentro do portal do E-Social não precisarão de acesso ao FGTS digital para emissão da parcela do desconto. O mesmo já será feito automaticamente no cálculo mensal e o valor será pago na guia DAI. Então, na verdade, não precisa entrar folhas de pagamento geradas diretamente dentro do portal do E-Social não precisarão de acesso ao FGTS digital para emissão da parcela de desconto. Então a gente não vai acessar, vai direto, quem fecha lá, a gente vai lançar isso diretamente. O próprio E-Social ele já vai calcular, empregado doméstico e de MEI é diferente. O próprio sistema ele vai calcular e aí vai junto com a guia da DAI o valor da parcela. Gente, o que eu queria falar, é lógico que eu falo bastante, né? E falo um pouquinho rápido, é um tema bastante complexo, porque eu entendo que na cabeça dos empregadores, principalmente, tem mais essa responsabilidade, não são fáceis as nossas responsabilidades diárias, e aí tem mais essa responsabilidade, tá? Então eu passei aí, tentei ser mais claro possível, mas é óbvio que a gente vai ficar aí à disposição, né, sempre, como sempre fazemos, para explicar de uma outra forma, caso não tenha sido compreendido, mas resumindo então, sem opinião, a gente não pode bloquear o empregado de pedir, é um direito dele. Eu não posso deixar de pagar minha guia do FGTS, porque isso também é um direito dele.
apesar de eu também, além do mais, eu serei fiscalizado. Então, o que a gente queria deixar um pouquinho para vocês é um pouquinho dessa nova modalidade e de como a gente precisa, nesse momento, de vocês. Ah, Fernando, mas a responsabilidade é sua. Não, não é nossa. A responsabilidade não é Resecom, a responsabilidade é nossa como Resecom e de vocês também. Então, a gente está pedindo, nesse momento, essa parceria, até que a gente, né, consiga, diante de todas essas novas informações que teremos ainda sobre o empréstimo, eu acredito que vai mudar algumas coisas sobre isso ainda, mas até a gente não ter a ferramenta que facilite a busca dessa informação, para que viabilize o negócio de vocês e o nosso também, a gente pede essa parceria de vocês. A gente vai ensinar, a gente ajuda. Só gostaria de que vocês compreendessem nesse momento que na esfera que nós temos dos nossos clientes, se eu for fazer isso 1 a 1, isso fica totalmente inviável, eu posso perder essa informação. Se eu fizer assim, se eu consultar, mas pode ser que eu não receba um e-mail. Pode ser que eu não receba um e-mail, porque o meu é secundário. Então, só nesses momentos, né, esse primeiro mês, segundo, e até a gente ter uma tecnologia, a gente pede aí a participação do RH de vocês, né? Que vocês informem para a gente isso também como uma variável, né? A gente vai fazer o cálculo, a gente faz a conta, a gente vai orientar, mas a gente gostaria um pouquinho da participação de vocês. Então, resumindo um pouquinho esse mundo, eu vou repetir, estou sendo redundante, eu sei que estou sendo redundante, mas que fique muito claro. O que nós falamos hoje aqui? Resumidamente, DET, domicílio eletrônico trabalhista. Ele é uma caixa de correio eletrônico. Vocês têm acesso através do certificado digital, tá? Então, esse é a caixa, é o correio. O que tem lá dentro deste correio? Cartas. Cartas falando para você da inspeção do trabalho, falando, ó, você não pagou seu fundo de garantia, ou paga, ou eu vou fiscalizar, ó, você tem que contratar aprendiz. Ó, você tem lá um rapazinho da sua empresa aí, uma moça, um cara, ele pediu um empréstimo, você tem que descontar. Poxa, mas cadê? Qual é o valor do empréstimo? Não, não está aqui, está lá no portal Emprega Brasil, com o seu certificado digital, você entra lá, tira o relatório de quem pediu esse empréstimo e manda para sua contabilidade. Mande para sua contabilidade para eles fazerem o desconto. E aí a contabilidade vai gerar esse desconto e falar, ó, cliente, ok, o saldo foi suficiente. Ó, não foi suficiente, avise o seu empregado que ele tem que entrar em contato com o banco para pagar a diferença dos 50, 100, a diferença que não deu para a gente descontar, que são aqueles 35%. O que é a nossa preocupação? Aí, Priscila, as meninas podem também colocar a preocupação de vocês. Gente, há aqueles empregados que salário, menos INSS, menos IR, menos pensão, líquido de 2.000. Só que além desses descontos, que são os descontos legais por lei, tem plano de saúde. Às vezes o salário da pessoa no final ele é pequeno. Por quê? Porque os benefícios que ele paga consome adiantamento salarial, aí vai ter o cara que já pegou o adiantamento salarial, aí vai ter líquido para descontar. E como que fica, né, essa situação quando ele não tem o saldo? Tá? Então, é isso que vocês precisam levar ao conhecimento do empregado. Certo? Júlia, pode falar? Foi sem querer, mas pode continuar, Fernando. Mas é isso? Então, pessoal, eu não sei se já tem pergunta, as meninas aí do departamento pessoal, se tem alguma colocação, se eu falei alguma coisa que vocês acham que não ficou tão compreendido, pode, por favor, explanar também, avisar, explicar para eles, tá? Vocês têm alguma coisa? Tem perguntas aí, Júlia, para a gente, que a gente possa responder agora? Acho que pelo horário, eu não sei se todo mundo vai estar aqui, se a gente responde isso depois por e-mail, mas tem alguma pergunta que a gente já consiga responder, Júlia? Tem sim. Acho que começar pela Edivânia aqui, né? Ela perguntou: o colaborador paga por conta o que faltar? Sim, Edivânia. Então, como a gente informou, né? O valor que ficou o saldo a pagar, o empregado tem que ir até a instituição financeira, né? Entrar em contato com ela para solicitar que ela emita o boleto com o valor que faltou a ser descontado. Tá? Lembrando novamente que essa comunicação que a empresa faz para o funcionário deve ser registrado, deve ser formalizado, coletando a assinatura do funcionário, porque se algo acontecer, vocês têm esse documento para falar, ó, eu te avisei, a responsabilidade é sua, você que tem que ir atrás, né? Acho que deixa eu ver se tem mais alguma aqui, Fernando, só um minuto.
É legal isso que a Júlia falou, porque assim, qual é a responsabilidade da empresa? A empresa tem a responsabilidade dela, nós temos a nossa, o empregado, ele também tem que ter a dele. Né? Então ele tem que estar ciente de tudo isso. E é o grande, a gente entende também que culturalmente, né, as pessoas não entendem. Falou em Gov, eu sinto isso aqui, né, meninas? A gente sente muito. Falou Gov, Resecom. Nem tudo Gov é Resecom. O empregado com o Gov dele, ele tem acesso a muitas coisas particulares dele. Então, o Gov do empregado não pode ser de conhecimento a senha, né, de ninguém, porque lá ele consulta a aposentadoria dele, ele consulta se a empresa tá pagando o FGTS dele, ele consulta a carteira de trabalho, ele dá entrada de seguro-desemprego, ele pede empréstimo. Mais ainda, ele pede empréstimo. Então, cada vez mais fica um pouco complicado ter GOV das pessoas, principalmente do empregado. Porque às vezes fala, dá seu GOV aqui, aí vai o empréstimo e fala, não foi eu que fiz. Enfim, apesar de que ele deu também, a responsabilidade é dele, né? Mas tomar esses devidos cuidados. Que mais aí, Júlia? Tem uma aqui da DTM. O que vai acontecer se o colaborador não fizer o pagamento por conta da diferença? Ó, a gente não tem essa informação, mas você acha mesmo que a instituição financeira vai deixar por isso mesmo? Não vai Vai, deixar. Vai vai deixar o CPF, negativar o CPF. vai negativar o CPF. E aí, procedimento bancário. Perfeito, Júlia, é isso. É exatamente isso. Imagine que ele foi fazer um empréstimo no banco e ele não paga. O banco vai acionar o CPF dele. Primeiro ele vai acionar a empresa, a gente vai provar, não, nós não conseguimos descontar tudo por causa disso. Ah, legal, então já vai direto no empregado e vai negativar nome, aquelas coisas que vocês já sabem quando tem dívida e não é quitada. Mas é isso aí, Júlia, é exatamente isso. Da Jennifer da Agrican, a partir de quanto tempo registrado em carteira o funcionário poderá solicitar um empréstimo? A gente tem a informação é que o funcionário tem que ter o contrato por prazo indeterminado. Eu vi casos na internet, não sei se é verdade, no meu Instagram, que há pessoas que depois que saiu do período de experiência, lá dos 3 meses, já conseguiu solicitar. E Então, consegue. então assim, essa liberação de crédito, quem faz essa análise é o banco. Se o banco acha que com 3 meses de carteira ele está apto a receber esse empréstimo, então ele vai liberar. É exatamente isso. Então, assim, o que está na lei é contratos por prazo determinado, não. Então, aquele contrato de experiência, não. Aí efetivou ele com um contrato indeterminado, porque quando ele torna um contrato indeterminado, a gente informa a apoio social. Automaticamente formando o apoio social, o banco ele tem essa informação. Ó, esse cara ele pode ter o empréstimo. E o banco ele vai, gente, é só informação. Nós recebemos, tem um cliente nosso, né, Priscila, você passou para mim hoje, que ele recebeu já no DET dele informações sobre o empréstimo. Não que o empregado emprestou, mas informação, olha, já está disponível para os empregados, o empréstimo. O que eles querem? Que os empregados mesmo emprestem. As instituições financeiras Exatamente. querem que façam empréstimo, eles vão forçar ao empréstimo. Assim, vai ficar mandando mensagem na caixa postal, vai ficar mandando. Por quê? Porque o empréstimo vai ter juros e, obviamente, que, né? Não precisa nem comentar. O banco ele quer que você vá lá e empreste. É que nem eles falam, né? Para girar a economia, né? Então, eles, na verdade, vão incentivar mesmo. Só que, quem você bem colocou, Fernando, não vai entrar para a base de cálculo plano de saúde, plano odontológico, algum outro convênio que a empresa tenha, né? Então, E é interessante também, pessoal, lá no começo você viu que tem o FGTS fica em garantia. O FGTS do empregado, se eu não me engano, ele vai ficar também garantido. Já que não paga, não paga, velho. É lógico que vai ter a negociação, empregado-empregador, mas no máximo vai chegar, vai colocar o FGTS da pessoa em garantia. Então é isso, não vai. O banco, a instituição não vai perder. Até porque, para ela dar o crédito, a análise que ela vai fazer é o do saldo do FGTS. Isso é uma das análises. Fala, pô, ele tem FGTS, ele ganha X, então dá para dar esse negócio. Se ele não pagar, nós vai lá e depois tira tudo do FGTS dele. Basicamente é isso, sabe? Não é aqui a gente falar, a gente tem informação. É muito novo isso, mas o que a gente já ouve falar, né? O que a gente escuta, os caminhos que nós temos aqui, obviamente, confiáveis, o pessoal comentando, a assessoria jurídica tá assim se comentando, é bem sobre isso mesmo. Que mais? Júlia, eu vi que tem alguma coisa. Quem mais? Quem mais? É, tem aqui da Sheila, assim, se caso não tomarmos conhecimento no mês que ele fez o empréstimo, passo a fazer o desconto a partir do mês que identifiquei o empréstimo? Na verdade, Boa não, pergunta. o desconto, né, vai começar agora na próxima folha de Ah, pagamento, competência maio, pagamento em junho. bem lembrado, Então, viu, Priscila? o que a empresa vai ter que fazer? Exatamente isso que o Fernando falou. Vai ter que verificar o DET e o portal
Emprega Brasil, colocar, como a Ju comentou também, competência maio, tá? E lá vai ter os empregados que optaram pelo empréstimo, tá? E aí enviar para a Resecom para que a Resecom já insira no próximo mês esse desconto. Então a empresa precisa estar atenta com relação a acessar, né, esses portais. Sim, é isso aí. Eu acho até que a empresa não vai poder alegar que não conhecia, Não pode. não vai poder alegar o desconhecimento, porque eles já liberaram praticamente um mês antes. Então, eu acho que não vai ter como falar que não só se der algum erro, algum bug, que não consiga entrar. Mas aparentemente está todo mundo conseguindo, né? Assim, os acessos estão sendo feitos. Exatamente. Então, ela jogou essa responsabilidade para a empresa, você tem que entrar lá e acessar. Não tem o que fazer, posso descontar a partir de agora? Sim, você vai poder descontar até depois. Só que a primeira parcela, você vai ter que negociar. Você vai ter que ir lá, descontar do empregado aí assim, eu vou descontar tudo do empregado agora, né? Porque a responsabilidade ficou sendo sua. Acho que Eu- também que a gente pode comentar, né, que aconteceu inclusive comigo hoje. Eu recebi uma ligação de um telefone sim, desconhecido, de uma Legal. pessoa me oferecendo um empréstimo e-consignado. Era um moço, aí ele falava na ligação, né, que se eu tivesse interesse a fazer esse empréstimo, para entrar em contato com ele pelo WhatsApp e para enviar os documentos para ele fazer a análise. Então, reforçar com seus funcionários que o empréstimo ele só é feito pela carteira de trabalho Uhum. digital. Não tem outro meio, é só dentro da carteira digital de trabalho, dentro do aplicativo da carteira digital. Então, não existe isso de, me ligaram e estou mandando meus documentos para análise para fazer um empréstimo. Isso é golpe. Tomar esses devidos cuidados também. Mais alguém? Acho que os demais a gente pode, né, Pode, finalizar. porque já também já ficou No... um pouco extenso, né? Sim. 4h20. E até legal também a gente já manda por escrito. Então, pessoal, quem aí teve perguntas e a gente não conseguiu responder, até para não nos alongarmos muito mais, é óbvio, como sempre a gente faz, a gente vai responder, tá? Manda lá através do e-mail ou também do Onvio. O material também que a gente tem aqui, a gente vai publicar lá para vocês. E óbvio que vocês podem ligar a qualquer momento, mandem e-mail lá no nosso Gesta, podem perguntar e tirar as dúvidas que restaram, tá? Então, o que a gente só pede é esse momento, essa colaboração, tá? De nos ajudar a fazer essa verificação. Porque é uma coisa recente para todos e ainda nós temos que ter ferramentas para que, logicamente, viabilize isso ainda mais. Mas ficamos à disposição aí, agradeço as meninas do departamento pessoal que montaram aí esse material, né? O material é muito bem montado, eu acho que ficou de fácil compreensão. E peço desculpa de antemão aqui se não ficou tão claro algumas colocações, mas sigo aí, juntamente com toda a minha equipe, à disposição para sanar mais dúvidas aí. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez, então. Lembrando que amanhã a Resecom já está com inscrições fechadas, tá? Não temos mais vaga para amanhã. Nós vamos falar sobre a NR1, essas mudanças do fator psicossocial, enfim. Então, nós teremos uma empresa especializada aqui amanhã presencialmente, tá? Não deu para fazer online essa, para falar nas mudanças que isso vai acontecer para a empresa. Já estamos com as inscrições encerradas, mas caso vocês que estão aqui não conseguiu vir e tenha interesse, manda para a gente tenta fazer uma outra presencial ou mesmo online, eu vejo com o pessoal que está fazendo online, para que vocês participem, que é uma outra alteração que vai ocorrer aí futuramente, tá? É uma nova mudança aí na nossa forma de tratar sobre assuntos, né, junto com o nosso empregado, sobre assuntos aí psicossociais. Tá bom? Então amanhã nós seremos presencialmente aqui. Vocês que estão presentes, se tiver alguma demanda, amanhã pela manhã as meninas também participarão, mas se for alguma coisa urgente, pode ligar aqui que a gente vai estar de plantão também. A gente não vai deixar o nosso trabalho, mas só já de antemão avisando que a gente vai estar ao período da manhã fazendo essa palestra. Interesse de vocês, por favor, mande e-mail para a gente verifica se há a possibilidade de fazer mais uma presencial ou online. Certo? É isso, meninas. Eu acho que é isso, e só ressaltando que se vocês tiverem dificuldade em entrar no portal do Emprega Brasil, nos avisem, né, para que a gente possa tentar auxiliar vocês na melhor maneira possível.
Beleza, então, gente, agradeço a atenção aí para quem está aí. Uma boa tarde, uma boa semana. Dia primeiro feriado do trabalhador, empresas não podem abrir, com exceção das empresas que tenham serviços, como fala? Opa, me ajudem, serviços essenciais. Essenciais. Isso, serviços Essenciais, essenciais. Então, toma cuidado que esse é um feriado que geralmente não há troca, não deve ser trabalhado mesmo, mas enfim, cada um aí tem aí as suas rotinas, mas tomar bastante cuidado com esse feriado do Dia do Trabalhador. Certo, gente? Então, uma feliz semana para todos. Até mais.